Olá a todos e a todas que acompanham o canal Lights. Eu sou Isaac Macedo e estamos aqui, né, com essa entrevista com o secretário de Atenção Primária à Saúde do governo federal, né, o secretário Rafael Câmara. Foi muito importante essa entrevista. Vamos aqui esclarecer não só questões para a gente poder entender um pouco mais sobre o que seria a atenção primária à saúde, como a gente poder saber um pouco mais do trabalho que está sendo feito, né? É um compromisso que o Canal Light está fazendo de mostrar realmente o trabalho que está sendo feito no governo, e é muito importante a presença do secretário Rafael Câmara, que vai nos esclarecer sobre diversos assuntos. Você que está aí nos acompanhando, fique atento, porque realmente vai ser uma entrevista muito esclarecedora. Você que gosta do governo federal ou que tem alguma desconfiança, mas é importante que você ouça o trabalho para depois você tirar a sua conclusão. Isso que é mais importante. Primeiramente, antes de mais nada, né, antes da gente começar as perguntas, gostaria de desejar muito obrigado, desejar bem-vindo, né, ao nosso canal Lights e agradecer demais pela sua presença. Fique à vontade, secretário, para você fazer as suas considerações iniciais. Boa noite, eu que agradeço, Isaac, a oportunidade de a gente poder passar um pouco, né, do nosso trabalho aqui. Eu sou o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde. A gente está completando agora, dia 27, 1 ano e 2 meses no cargo. Já entrei no ápice da pandemia, então é um desafio muito grande, né, nesses 1 ano e 2 meses que a gente está aqui, de uma guerra diária para a gente manter a atenção primária funcionando e aprimorar e melhorar cada vez mais, mesmo no contexto da pandemia. A atenção primária é a porta de entrada ao SUS, né? É o primeiro momento. O que a gente hoje orienta é que qualquer sintoma, imediatamente o paciente deva procurar atenção primária, de forma nenhuma esperar agravar ou sentir falta de ar, como foi lá no início da pandemia. Inventaram isso a gente tem plena consciência que isso pode ter provocado muitas mortes. Então, em nenhum momento nós tivemos qualquer relato da atenção primária ter colapsado em nenhum dos 5.570 municípios do Brasil. Nós já distribuímos, além do orçamento ordinário, dentre os mais de 70 bilhões de reais que o Ministério da Saúde distribuiu para estados e municípios em crédito extraordinário, mais de 7 bilhões de reais foram para a atenção primária. Então, a gente está aqui trabalhando cada vez mais forte para deixar a atenção primária do Brasil extremamente robusta, não só para durante a pandemia, mas também para depois da pandemia, que a gente sabe que muitas doenças, né, que a gente chama de doenças represadas, que a população, por diversos motivos, não pôde procurar durante a pandemia. Brevemente, o que a gente espera é que o mais rápido possível, com o término, a população procure com força os postos de saúde para isso. Então, a gente tem que trabalhar cada vez mais forte com esse objetivo. É muito importante as pessoas terem essa consciência, né, desse investimento robusto que está sendo feito na atenção primária à saúde, né? Eu acho que você já explanou aqui com bastante eficácia, mas só para a gente deixar aqui a questão bem fechadinha para as pessoas que realmente sentirem os primeiros sintomas, no caso do SUS. O ideal sempre é procurar a atenção primária, que as pessoas elas encontram lá, né, nos postos de saúde, não é isso, né? Que normalmente acontece essa avaliação, né? Não é isso, secretário? Exatamente. Hoje, no período epidemiologicamente, como a gente fala, eu sou médico, tá? Sou médico ginecologista obstetra, também sou médico legista da Polícia Civil do Rio e também sou epidemiologista. Então, no momento epidemiológico que a gente se encontra, até prova em contrário, uma síndrome gripal, neste momento, é bastante provável que seja Covid.
Então, é importante que a população e a pessoa com síndrome gripal procure o posto de saúde imediatamente por vários motivos. O primeiro motivo é porque no posto de saúde vai receber o diagnóstico, vai ser testado, vai receber as orientações, vai ter o seu segmento, né? Assim, após eu, como médico, você, para saber se o paciente pode agravar ou não, se está grave ou não, você tem que examiná-lo. Examinar, pegar no paciente, auscultar o paciente, ouvir o pulmão do paciente. E aí, às vezes, também haverá necessidade de algum exame laboratorial. Se fazendo a testagem, dando positivo, vai receber as orientações de isolamento, vai receber as orientações para os contactantes, para as pessoas que moram com essa pessoa. Então, é fundamental que essa avaliação seja feita o mais rápido possível. Porque se você deixa agravar, como se falava lá no começo, sabe-se lá de onde que inventaram isso, porque como médico eu não conheço nenhuma doença que você espere sentir falta de ar para procurar um médico, eu nunca ouvi falar nessa história, então eu não estou querendo ser engenheiro de obra pronta. Muitas coisas o conhecimento vai mudando de acordo com a pandemia. Agora, de onde que vem essa história de que é para esperar ter falta de ar, isso não tem o menor sentido, isso nunca teve sentido. Mas a gente está... E eu estou dizendo isso, Isaac, porque a gente tem, até hoje, com quase 2 anos de pandemia, a gente ainda vê muita gente que reluta em procurar o posto de saúde, que realmente espera falta de ar. No começo do ano, eu fiquei 3 semanas em Manaus, no auge da pandemia, e lá a gente sentia que a população não estava procurando os postos de saúde por causa dessa orientação. Então, depois de 3 semanas lá, nós conseguimos reestruturar completamente a atenção primária de Manaus e do Amazonas. Levamos 160 médicos que estão sendo pagos até hoje pelo Ministério da Saúde durante 1 ano. Com isso, a gente conseguiu abrir todas as 208 UBS de Manaus. E lá também nós lançamos os 7 passos da atenção primária e que num deles deixa claro isso, que a população deve procurar o mais rápido possível a atenção primária no primeiro surgir dos sintomas. E quais são esses sintomas? Os sintomas todo mundo conhece de qualquer síndrome gripal, né? Tosse, espirros, febre, que pode ser mais leve ou menos leve, dor no corpo, moleza. Eu estou usando aqui termos leigos, tá? Não estou usando termos técnicos. Claro. Qualquer algo sugestivo de uma gripe ou de um resfriado mais forte, tem que procurar o seu posto de saúde o mais rápido possível. É realmente muito, muito importante que vocês que estão ouvindo tenham essa consciência. A situação, quando tiver nos primeiros sintomas, é muito importante, por mais que hoje o Brasil ele está avançando, sim, e avançando em passos largos no seu programa de vacinação contra a Covid-19, é muito importante ter também essa atenção para esses sintomas, para não ter problemas maiores. Eu gostaria só de uma curiosidade, Rafael, se você tem esses números a respeito da questão assim, se vocês têm algum número ou se vocês têm alguma sensação que poderia passar sobre essa questão da incidência das pessoas, que você já falou que já estava um pouco baixa, mas se essa questão da incidência das pessoas a procura da questão das atenções primárias à saúde, né? Você viu alguma coisa nesse sentido? Existe alguns números ou pelo menos sensações que você encontrou em vários cantos do país para você poder, a partir daí, fazer uma avaliação, como no caso você fez em Manaus, se você tem essa dimensão, essa pesquisa que vocês fizeram para poder aí detectar onde investir, como investir? Temos sim, Isaac. Eu vou já te passar esses dados. Antes, eu queria só falar da vacinação, que é importante a gente sempre deixar claro isso para todos os públicos que a gente fala. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 223 milhões de doses de vacina. Né? Então, a primeira dose já são 124 milhões, um recurso de quase 200 bilhões de reais que o Ministério da Saúde já investiu nisso. Isso é importante ser repetido, porque nenhuma dose, nenhuma única injeção foi aplicada no Brasil que não tenha sido com dose comprada pelo Ministério da Saúde. Nenhum município, nenhum estado, nenhuma empresa comprou nada, absolutamente nada. Então, o que a gente vê hoje é muito prefeito, governador fazendo propaganda,
né? E, na verdade, fazendo propaganda com dose comprada pelo Ministério da Saúde, né? Alguns governadores até que estão reclamando, estão fazendo viradão da vacina em adolescente. E ainda dizem que está faltando vacina. Como é que está faltando vacina se já está vacinando adolescente, que nem está prescrito isso no Programa Nacional de Imunização? Então, é importante reiterar o compromisso. São mais de 600 milhões de doses já contratadas. O que a gente espera é que até final de outubro, novembro, toda a população adulta esteja vacinada já com as 2 doses. Então, é importante falar isso. Quanto às perguntas que você fez, sim, nós temos diversos painéis que mostram essa diminuição. Vou te dar um exemplo, por exemplo, na saúde bucal. Houve orientação em vários municípios para fechar o serviço de saúde bucal. Essa orientação nunca partiu do Ministério da Saúde. É importante dizer, Isaac, que a gente, mesmo com alguns municípios, ou vários municípios, fechando alguns serviços, eles recebem de forma plena do Ministério. Quando o município fecha sua equipe de saúde bucal, você pode ter certeza que o Ministério está pagando. Então, assim, eles não podem fechar. A gente nota em muitos locais também, a gente tem número disso, diminuição do pré-natal. Vou te dar um número específico, eu que sou ginecologista. A coleta do citopatológico de colo de útero, chamado preventivo, de forma generalizada, diminuiu em mais de 70%. Não é para diminuir, é para continuar acolhendo os preventivos das mulheres, é para continuar fazendo mamografia, é para continuar atendendo hipertensão, diabetes. Não tem nenhuma justificativa para nenhum serviço da atenção primária diminuir. É para a equipe trabalhar de forma plena, de manhã, de tarde, sábado, talvez até domingo, atendendo todo mundo que precisa. Então, muitos serviços da atenção primária tiveram uma diminuição muito forte durante a pandemia. Nós temos trabalhado de forma pesada, orientando os gestores para não fazerem isso, e nos últimos meses a gente tem notado que está melhorando bastante, que está quase que voltando ao período antes da pandemia. Mas aqui, mais uma vez, fica a nossa orientação e para a população cobrar também, porque a população tem que cobrar do seu gestor, não tem como estar em 5.570 municípios vigiando cada um, ainda mais são quase 50 mil unidades básicas de saúde, 54 mil equipes de saúde da família. Então, a nossa orientação ela tem que ser de forma geral e, obviamente, as fiscalizações elas têm que ser feitas de forma, sempre que tem uma denúncia ou de forma randômica. É isso que você comenta a respeito das questões dessas questões de fechar certos pontos que são importantes. A gente não pode deixar jamais, né? Porque não é porque que tem uma pandemia que realmente é algo grave, que precisa ser tratado, que outras questões elas não precisam também de uma atenção, mesmo que a gente sabe que a questão da pandemia tem que ser tratada de forma muito importante, muito para frente, né? Mas, assim, eu gostaria até de deixar um relato pessoal. Esse relato pessoal é um pouco complicado, porque isso daí é da minha visão, mas pode ter a visão de outras pessoas, mas, pelo menos, a minha visão pessoal pode ajudar a relatar algo de bom que está sendo feito pela gestão, né? Que você, como secretário, está fazendo com o ministro Queiroga, né? Também capitaneado, logicamente, pelo presidente Jair Bolsonaro, mas esse relato pessoal foi que eu ontem acabei tomando a primeira dose da vacina e foi uma coisa tranquila, tá? Não teve falta de nada, estava tudo perfeito. Eu tomei a primeira dose da vacina e justamente essa vacina, reiteradamente, só estou reiterando que você falou, comprada exclusivamente pelo governo federal. Agora, você falou dessa questão das atenções primárias. Eu gostaria de abrir para a minha amiga aqui, doutora Nanda Danias, que ela é médica, sim, do SUS, da emergência, né? Ela é uma pessoa que é totalmente pró-governo e que é uma amiga que inclusive, já fez entrevista aqui no canal Lights, e ela deixou 2 perguntas. Eu vou deixar uma primeira pergunta, alguma coisa já foi explanada, mas a gente pode trabalhar um pouco mais em cima disso, né, através das perguntas da doutora Nanda Danias.
e vou deixar aqui, vou exibir o vídeo da primeira pergunta, para que após essa exibição você possa fazer a sua resposta ao questionamento dela. Vou deixar aqui para a entrevista agora, ou a pergunta agora. Prezado secretário Rafael Câmara, como médica, eu gostaria de fazer para o senhor 2 perguntas. Uma é com relação à pandemia. Qual é o impacto que a pandemia teve sobre a saúde básica do nosso país, considerando que muitos ambulatórios foram fechados, milhares de cirurgias eletivas foram suspensas, né? E esses médicos de ambulatório que fazem a parte básica da saúde, que fazem o acompanhamento, a prevenção e tudo mais, foram remanejados para as emergências. Eu vou deixar aqui, a gente falou alguma coisa dos dados, né? Mas justamente mais falando dessa questão que ela falou aí da questão de como a pandemia acabou, esses casos que vocês precisaram trabalhar durante a pandemia, né? A respeito da atenção básica. Mas fique à vontade, Rafael, para responder. Tá. Isaac, algumas coisas que ela perguntou eu já respondi, né? Então eu vou focar no que a gente ainda não respondeu. O impacto sobre a saúde básica, ela tem razão. Realmente, muitos gestores, eles pegaram os médicos e os profissionais de saúde da atenção primária e colocaram em hospitais e colocaram em outros locais para atender Covid. A gente até entende que isso possa acontecer em situações pontuais, emergenciais, mas isso tem que ser resolvido pelo gestor, né? Você não pode acabar com a atenção primária e passar só para a gestão hospitalar. Se isso está acontecendo ainda em algum lugar, isso é uma total falta de gestão. Eu acho que no momento atual essa questão está relativamente resolvida, mas lá no começo isso aconteceu muito mesmo. No desespero ali, alguns gestores saíram pegando os médicos todos os postos de saúde, colocaram em hospitais. Isso é uma temeridade, inclusive, porque o médico tem um treinamento no posto de saúde. De forma nenhuma esse treinamento ele serve para um hospital. Então são expertises absolutamente diferentes, né? Então teve um impacto. O que a gente está muito preocupado, eu já falei por alto na questão das doenças represadas. Isso serve tanto para a minha secretaria, mas também para de atenção especializada, que é de hospitais, que a gente sabe que muitas doenças crônicas, como hipertensão e diabetes, até por essa falta de atendimento, seja porque a população não procurou por medo ou outros motivos, seja porque foi fechado o pós-saúde em algum momento, muitas dessas doenças podem sim, certamente se agravaram, e aí quando retornarem vai estar situações mais complexas, e também muitas cirurgias que não foram feitas, né, eletivas, que agora elas vão ter que ser feitas já nesse momento. Isso aconteceu também por questões de falta de medicamentos, de intubação. Então, na atenção especializada, isso teve um motivo maior por essas cirurgias não terem sido feitas. O Ministério da Saúde está trabalhando muito forte para ter uma ação plena, uma capacidade plena, né, já agora, nesse momento, e no futuro, principalmente para 2022. Nós já solicitamos recursos para o Ministério da Economia, o da atenção especializada já foi deferido numa portaria de mais de 9 bilhões de reais no Ministério da Economia, e para a atenção primária nós estamos agora com um pedido do Ministério da Economia de 2,9 bilhões de reais, exatamente com esse propósito. Eu queria aqui falar também rapidamente desses 7 bilhões que eu falei já da atenção primária. É importante a população saber algumas políticas que nós fizemos. No Saúde na Hora, nós gastamos mais de 125 milhões de reais. O que é isso? É a população poder ser atendida no horário estendido. Geralmente, o posto de saúde fecha 4 a 5 horas. Com isso, a gente consegue que ele funcione até 8, 9 horas. Muita gente que trabalha não consegue ser atendido no horário normal de trabalho. Centros comunitários de referência, geralmente são em favelas, 71 milhões de reais. Centro de atendimento para enfrentamento da Covid, mais de 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso são centros da atenção primária que atendem só a Covid. O Ministério da Saúde que está pagando isso. A cada 3 meses, a gente paga de 500 a 600 milhões de reais. Só para gravidez, eu sou obstetra, nós gastamos 1 bilhão de reais.
No ano passado, teve uma mortalidade maior, materna, ali a gente já liberou 260 milhões de reais. Quando eu estava em Manaus, agora em janeiro, eu notei que essa variante nova, a gama, né, de Manaus, ela tinha uma agressividade maior com as grávidas. Ali eu já pedi uma nova portaria de 250 milhões de reais. Além disso, nós fizemos uma outra portaria de 324 milhões de reais para equipar todas as maternidades públicas do país. Cuidar das populações específicas, são cerca de 26 populações, ciganos, quilombolas, negros, população ribeirinha, fluvial, das águas, quase 400 milhões de reais. Ações para a reabertura das escolas, as crianças não podem ficar fora das aulas, nunca deveriam ter ficado. Isso é um absurdo, isso é um preço que essa geração vai pagar para a vida inteira. O Ministério da Saúde gastou 454 milhões de reais para todas as escolas públicas do país. Qualquer escola pública do país hoje, se já retornou ou quando retornar, tem a sua verba lá para todos os insumos necessários para voltar com segurança. Para doenças crônicas como obesidade, hipertensão e diabetes, mais de 220 milhões de reais. Para a reorganização dos ambientes odontológicos, 62 milhões de reais. Para saúde mental, 99 milhões de reais. Incentivos federais de custeio, isso a gente lançou há cerca de 2 meses, já com o ministro Queiroga, quase 1 bilhão de reais, preocupado com dinheiro para idosos, para desnutrição, para obesidade, para populações vulneráveis. Então, aqui é um pequeno resumo do que a gente tem feito para a reorganização dos ambientes odontológicos, 128 milhões de reais. Para informatizar todas as UBSs do Brasil, mais de 400 milhões de reais. Então, aqui eu estou falando de forma fracionada, para vocês entenderem o quanto, o que é o foco do governo Bolsonaro para quem mais precisa. E quem fica vendo só a mídia aí, não sabe de absolutamente nada disso, porque nenhuma dessas portarias foi noticiada pela mídia ou saiu nos jornais de grande circulação. Muito pelo contrário, eles escondem isso, a gente faz coletivo aqui, a gente faz forma de tentar apresentar, mas não aparece absolutamente nada. Exatamente, o secretário Rafael, isso que você falou realmente é vital. A imprensa hoje não noticia as coisas que estão sendo feitas pelo governo de forma nenhuma. E isso daí, por isso que a gente faz o nosso compromisso aqui. Eu, como jornalista representante do canal, sou eu e mais 4 amigos, o meu amigo Alisson, meu amigo Ivonilton, meu amigo Luiz, meu amigo Felipe, estamos aqui tentando fazer um trabalho e eu, como jornalista do Canal Light, tenho como compromisso, sim, mostrar os feitos do governo e eu realmente estou muito feliz aqui de poder estar exibindo, né, essa entrevista que vai ser exibida na íntegra a partir de quarta às 7 horas da noite, mas terá para sempre quem quiser ver e rever sobre os feitos que o Ministério da Saúde, mais precisamente, né, a Secretaria Nacional de Atenção Primária à Saúde está fazendo, e esse é um ponto muito importante que a gente pode ver, que a gente pode conferir para entender o quanto está sendo bem feito o trabalho do Ministério da Saúde. Eu gostaria só de deixar, né, acredito que a gente já fez um grande trabalho aqui de poder ter esses esclarecimentos, mas eu vou deixar aqui a segunda pergunta da doutora Nanda e depois retomaremos com mais algumas rodadas de perguntas. Eu vou deixar aqui à vontade ela, que trabalha no SUS na emergência, então ela esteve realmente meio que conectada à questão da atenção básica, sabendo que isso, numa rede hospitalar, tudo isso está bem conectado, né? Então, eu vou deixar aqui o segundo questionamento da doutora Nanda Ananias. A segunda pergunta é com relação aos planos que a Secretaria tem, né, para desafogar as emergências. Porque a gente sabe, né, que muitos pacientes acabam procurando as emergências com problemas que deveriam ser resolvidos na saúde básica, como trocas de receitas, né, doenças
crônicas leves que poderiam, de repente, ser resolvidas num ambulatório de alguma especialidade ambulatorial. E também, com relação aos pacientes que não conseguem marcar, levam meses para marcar consultas, exames, acabam não tendo acesso à atenção primária, e a sua doença, que é uma doença fácil de tratar e acompanhar e controlar, acaba virando uma emergência, também sendo um grande causador de superlotação das emergências, né, como CTIs, enfermarias e do próprio atendimento mesmo. Muito obrigada. Acredito que, secretário, que você já teve respondido a maioria das coisas, mas se você quiser fazer alguma colocação a respeito do questionamento da doutora Nanda, fique à vontade. Não, lógico. Não, ela está certa. Se você tem uma atenção primária boa, né, isso com certeza vai desafogar os hospitais e muitos encaminhamentos vão deixar de serem feitos, que vão ser resolvidos na própria atenção primária. Então, aqui eu preciso fazer uma pequena uma explanação sobre isso. Enquanto secretário nacional de atenção primária, eu, Rafael, não mando em nenhum posto de saúde dos 48 mil postos de saúde do Brasil. A gestão dos postos de saúde da atenção primária, ela é plena do município. Então, é o município que tem aquela gestão de cada posto de saúde. E aí vocês reparem que tem municípios que têm uma atenção primária excelente e tem municípios que têm uma atenção primária absolutamente sofrível. E até para mostrar isso e dar publicidade a isso, a minha secretaria ela tem feito um prêmio da atenção primária. E ele mostra, está disponível a quem quiser, quais são os municípios com a melhor atenção primária e os municípios com a pior atenção primária. Isso é baseado, não é em politicagem, é indicador, não tem para onde correr. Esses indicadores são diversos indicadores, os indicadores do Previne, que a partir de agora vai receber mais quem trabalhar melhor, novo modelo de financiamento da atenção primária. Então a população tem que ir, tem que olhar e tem que cobrar, porque dinheiro, o problema não é falta de dinheiro. A gente sabe que a saúde, de alguma forma, ela é subfinanciada, mas principalmente nesse momento de pandemia, não há falta de dinheiro na saúde. O governo federal realmente colocou muitos e muitos recursos. Então, cabe à população cobrar, cabe a gente também cobrar, como gestor, obviamente, e quem está repassando o recurso. Agora, o gestor municipal ele tem que entender que a atenção primária é prioridade, tem que colocar os recursos, tem que contratar médicos, tem que contratar enfermeiros para deixar a atenção primária funcionante, bem funcionante, e com isso a população não precisar procurar os hospitais ou os hospitais ficarem só para aqueles casos que a atenção primária não consiga resolver. Então, é isso, né? O gestor local ele tem que fazer um bom trabalho, ele tem que ser cobrado pela sua população, não tem desculpa nenhuma para ele não conseguir dar conta desse atendimento da atenção primária em nenhum dos 5.570 municípios do Brasil. Secretário, eu gostaria aqui de fazer uma pergunta do seguinte, né? A gente sabe que a gente já explanou bastante sobre a questão da vacinação contra a Covid-19, que realmente é uma realidade, a gente não pode negar isso, mas o Brasil não parou e há vacinações de outras doenças por aí que realmente elas são preocupantes, né? Isso daí é uma grande postura do governo, e eu vejo isso, que é aquela questão que o Brasil não só adoece de Covid, ele adoece também de outras doenças. E gostaria de saber quanto anda essas campanhas de vacinação, porque nos postos de saúde há essas campanhas de vacinação de outras doenças. Queria saber como está tendo essas campanhas de vacinação de outras doenças, que realmente é importante a gente saber como está acontecendo isso. Tá, antes de responder, faltou só um dado para eu falar. Nós, recentemente, eu, ministro, nós lançamos uma portaria liberando 1,6 bilhão de reais para novos credenciamentos da atenção primária. O que é isso?
qualquer município do Brasil, e na prática foram 2003, que pediram mais equipe de saúde da família, mais agentes comunitários de saúde, mais equipe de saúde bucal, dentre outros, nós deferimos todos os pedidos do Brasil inteiro. Isso no total deu 1,6 bilhão de reais por ano, sem olhar que município é, que partido é e tal. Então, se o município está ruim na atenção primária, tem pouca equipe de saúde da família, por que não pediu? Deveria ter pedido, que nós teríamos deferido. Então, isso é o que eu estou querendo te dizer, que não tem desculpa nenhuma para hoje nenhum município trabalhar mal, performar mal na atenção primária. Todo o apoio que a gente pode dar, a gente dá. Isso não é de conversa fiada, é com recurso mesmo. Quem pediu, recebeu. Eu parto do princípio que 2003 não estavam bem, pediram, né, para tentar ficar bem. E parto do princípio que os outros 3.500 e tanto estão maravilhosos, porque se não pediram nada, devem estar muito bem. E a gente sabe que não é assim, né? Então, a população tem que cobrar, a população tem que olhar. Eu não tenho como estar em 5.570 municípios. Então, a população tem que ver. Pediu? Não pediu? Se não pediu, por que não pediu se está faltando médico, está faltando enfermeiro no meu posto de saúde? E tem que cobrar o seu prefeito lá, tá? Tem que cobrar o seu secretário municipal de saúde. Quanto à sua pergunta, tem muito a ver com o que eu já falei. Importante deixar claro que a vacinação não é comigo, a vacinação é com a Secretaria de Vigilância e Saúde, com a SBS. Mas muita gente também deixou de se vacinar por medo, por causa desse negócio fica em casa, e não sei o que e tudo mais. Então, isso aconteceu também muito forte na vacinação das outras doenças, tanto da gripe, que está com níveis realmente muito baixos, né, comparado a outros anos, quanto de outras doenças, como o sarampo e outras mais. Então, vacina para isso não falta para todo mundo que precisar. É só ir no seu posto de saúde e tomar vacina. Então, todas as outras vacinas que estão no PNI, né, elas estão disponíveis nos postos de saúde. Nós aqui não temos informação de falta de nenhuma vacina. Então, é óbvio que cabe a gente também publicizar, fazer campanhas e tudo mais, mas isso tem sido feito. Recentemente teve uma da gripe. E a gente está com níveis baixos, né? Então, a população do público-alvo tem que ir. E mesmo assim já se abriu para o resto da população e continua a gente ainda não atingindo a meta que a gente quer. Níveis de mais de 90% da população-alvo, né? Eu sei que às vezes é difícil, a pessoa não consegue ir, mas o período é longo. Não é possível que a pessoa em 2, 3, 4 meses não consiga em algum momento no posto de saúde se vacinar. Então fica aqui o meu apelo como médico para quem tiver que se vacinar, o que estiver faltando para cumprir o seu calendário de imunização, procurar os postos de saúde, porque não está faltando vacina para nenhuma faixa etária de todas as outras disponíveis no nosso PNI. Você até estava falando sobre a questão da questão da saúde, das unidades da saúde da família, né? Eu até queria fazer um questionamento com isso, mas eu acredito que você já tem respondido da questão dos investimentos que foram feitos através disso aí, né? E o que eu queria saber é se há um planejamento. A gente já falou muito sobre a questão do período pandêmico em si, né, o pré, né, e durante, e o que está acontecendo atualmente, mas se há um planejamento junto com o ministro Marcelo Queiroga a respeito do período pós-pandêmico nas atenções primárias à saúde. Vocês já têm um pensamento, uma projeção do que vocês pretendem fazer para depois, sabendo, com certeza você já tem gráficos de questões de que já está diminuindo, né, a doença, isso aí todo mundo vê, mas vocês com certeza têm gráficos mais precisos, mas a partir daí vocês podem ter, sim, planejamento para uma projeção pós-pandêmica. E o que tem sido pensado a respeito disso? Não, nós temos sim. Inclusive, o orçamento de 2022 foi construído já pensando nisso, baseado nesses gráficos, nessas projeções. Nós não temos como ter certeza, porque a gente sabe que o comportamento desse vírus ele é muito errático, né? Às vezes você acha que já está bem, como foi ano passado, de repente vem um pico bem maior do que era. Mas nós temos essas projeções. Como eu te falei, acabou de ser dado 9 bilhões de reais do Ministério da Economia para atenção especializada, praticamente para isso, né? Também recurso para vacina e 600 milhões de reais para atenção primária.
mas tem um pedido nosso de 2,9 bilhões de reais que está no Ministério da Economia para atenção primária, exatamente pensando nessas doenças represadas. Tá? Então, o orçamento de 2022 já foi enviado para o Ministério da Economia, sem ser extraordinário, também baseado nessas projeções para o próximo ano. Isso está sendo trabalhado com muita seriedade aqui. Isso é realmente importante frisar, né? Para justamente você que a partir de agora, às vezes, você que antes ouvia pouco, agora com essa entrevista você vai ter a possibilidade de você saber o que cobrar, né? o que analisar para você poder fazer uma análise bem feita do que está sendo feito o projeto dentro, não só da atenção primária à saúde, depois a gente vê também pelo próprio Ministério da Saúde em si, né? O que eu gostaria de perguntar, não sei se é da sua seara, mas isso é até um questionamento que eu estava fazendo junto com a doutora Nanda. Se você pode explicar, se não for sincera, tudo bem, você pode responder por alto, mas assim, a questão do programa Médicos pelo Brasil, como é que tem ocorrido esse programa, assim, né, para ter esclarecimento? Não, isso é da minha área, sim. O Médicos pelo Brasil ele vai substituir o Mais Médicos. Aqui é importante eu dizer que o Mais Médicos bateu um recorde na nossa gestão de quantidade de médicos pagos pelo Ministério da Saúde. Não sei se você lembra, há uns anos atrás, o teatro que fizeram quando aqueles supostos médicos cubanos saíram do programa, falaram que o programa iria acabar, e agora a gente bateu o recorde, muito mais do que naquela época lá com os cubanos, e a maioria desses médicos hoje com o CRM, né? Então é uma garantia de qualidade para a população. E o Médico pelo Brasil ele vai entrar para substituir. Eu estou hoje como presidente do Conselho Deliberativo da ADAPS. A ADAPS é a agência que vai regular o Médico pelo Brasil, e a nossa expectativa é que já a partir de dezembro ou janeiro já comecem a vir esses médicos contratados pelo programa Médico pelo Brasil, que foi uma promessa do governo do presidente Bolsonaro e que a gente vai colocar em prática já em dezembro, janeiro, e a gente espera que com isso, o mais rápido possível, o Médico pelo Brasil substitua o programa Mais Médicos. Mas isso já é uma coisa muito interessante, porque independente do programa Médicos pelo Brasil, que já tinha recebido a sanção, e com certeza aí já estava tendo um processo que você está falando, que vai ser efetivado, vamos dizer assim, já em dezembro desse ano, mas o Mais Médicos, desde já tem assim, garantias muito diferentes daquelas que tinham em outras gestões, não é isso, secretário? Isso. O Médico pelo Brasil, né? Ele é uma contratação por CLT, com direitos trabalhistas, que o salário ele vai aumentando de acordo com o tempo, de acordo com a distância que o médico vai ficar. Então, é um programa que ele valoriza muito mais o médico do que o programa Mais Médicos, que é uma bolsa, sem direito trabalhista, sem absolutamente nada, que é o atual programa que a gente está. Tá? Então, hoje a gente tem um recorde, né, de médicos pagos. Tem vários e vários municípios, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu estou viajando o Brasil inteiro mesmo. Só essa semana eu saí terça-feira à noite, fui para Juazeiro do Norte, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Barreto, São José do Rio Preto. Voltei ontem à noite. Estou aqui hoje e acho que praticamente eu já fui nas 27 unidades da federação, em cidade grande, cidade pequena, cidade micro-pequena. Então, muitos dos municípios, quando você vai lá no posto de saúde, o único médico que tem é o médico pago pelo governo federal do Mais Médicos. Então, a gente está tendo um cuidado muito grande de colocar e alocar esses médicos onde mais precisa, né? E quem mais precisa são os municípios mais pobres, mais distantes, que as capitais, as cidades maiores, salvo exceções, elas têm condições de fazer concurso e contratar os médicos. Então, o programa Médicos pelo Brasil ele vai ter um olhar muito diferenciado para as cidades que mais precisam. Isso daí foi uma coisa até que é bastante bom relembrar, né? Porque isso foi um dos motes da campanha do governo Jair Bolsonaro, e a gente está sabendo que coisas
efetivas estão sendo feitas. Isso é um compromisso que nós gostamos muito de colocar aqui, que a gente apresente o trabalho, né, sem essa questão de pirotecnia, sem questão de narrativas, mostrar o trabalho como tem que ser feito. E nessa entrevista com o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, o Rafael Câmara, a gente pôde falar de forma técnica a respeito de coisas muito importantes que estão sendo feitas à atenção primária à saúde, né, e questões que são de interesse não só local, né, mas nacional. Então, eu estou aqui, eu gostaria muito de agradecer ao secretário por essa entrevista. A gente teve aqui um tempo bastante razoável para poder expressar números muito importantes. A gente sabe, secretário, que você está tendo algumas dificuldades de auditivas por aí, porque está tendo uma certa barulheira por aí por perto, mas você nos atendeu de forma muito calma, muito atenciosa, e realmente eu quero agradecer demais pela sua presença e gostaria de abrir para as suas considerações finais. Se você quiser acrescentar mais alguma coisa para a nossa audiência, fique à vontade. Não, eu que agradeço, Isaac, pela oportunidade. Realmente está tendo aqui umas manifestações, é normal que em Brasília, isso faz parte da democracia. Como eu sei também que seu público é bastante conservador, já apresentei aí um resumo, né, do que a gente faz, mas também dizer que a minha secretaria ela tem cerca de 30 coordenações. Uma das coordenações é a coordenação da saúde das mulheres, que é uma coordenação que até antes, né, da nossa gestão entrar, ela tinha um viés muito ideológico, lida com pautas como o aborto, por exemplo. E a gente aqui, como o governo Bolsonaro faz, a gente defende a vida desde a concepção e defende as duas vidas, né? Então, teve aquela portaria contra o estuprador, você lembra que deu uma confusão na época, mas a portaria está absolutamente vigente, né? Não caiu. Então, aqui a gente trabalha forte na defesa da vida, contra a descriminalização do aborto. A gente sabe que existe uma legislação que a gente tem que seguir, mas de forma nenhuma abrir, né, para novas, várias coisas. Recentemente se fazendo aborto por telemedicina, nós lançamos a nota técnica dizendo que não se pode usar misoprostol fora do ambiente hospitalar, tá? Então, aqui a gente trabalha muito forte nessa área, é uma diretriz do governo, quem votou no presidente votou para defender a vida, e a gente faz isso aqui de forma... isso é uma pauta, é uma causa nossa. Eu, em 2018, estive lá no Supremo Tribunal Federal, na DPF 442, fui o único médico lá, dentre mais de 10 lá, fui o único que fui contra a descriminalização do aborto, e aqui isso é uma das pautas muito importantes da nossa gestão aqui também, tá? Então, dito isso, eu queria agradecer a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, que a mídia não nos dá essa chance. Houve milhões de supostos especialistas, pessoal que diz que sabe tudo, fica lá falando bobagem na televisão, dizendo que a gente não faz nada, e a gente que realmente está na gestão, que realmente faz acontecer, não nos ouve nunca ouve nossa parte. Quando fazem as matérias, são matérias mentirosas, sem dar direito de defesa. Então é um horror. Um dia a história vai mostrar o que aconteceu, né? o que a gestão fez, inclusive na pandemia, como Manaus, por exemplo, que a mídia nos vende como que queria matar a população. Eu recentemente fui a Manaus receber o título de cidadão manauara, exatamente pelo meu trabalho de 3 semanas em Manaus, e depois eu tive que ver uma reportagem do Valor Econômico dizendo que Manaus premiou as pessoas que foram levar a morte lá, a equipe que foi levar a morte lá em Manaus. Quer dizer, uma coisa absurda. Eu 3 semanas em Manaus trabalhando, tudo em lockdown, e fui para ficar um dia, fiquei 21, saí daqui com uma calça, 2 camisas, não consegui comprar nada lá, nem comer eu conseguia comer, porque não tinha, estava tudo fechado, eu não jantava nunca, e ter que ouvir que trabalhando sem parar, cheguei lá com 40 UBS abertos, deixei 208 abertos. Não dá nem para contar a quantidade de vidas que você salva com esse tipo de ação.
e ter que ler uma porcaria dessa no jornal dito sério, realmente é uma coisa inacreditável. Então, é sempre importante a gente ter esse espaço e na mídia que não se vende a essas mentiras, tá? Muito obrigado pela oportunidade, Isaac. Exatamente. Para quem quiser sempre acompanhar o nosso canal Lights, né? Nós temos aqui esse canal Lights Entrevista, é um canal Lights Entrevista especial que é fora do seu horário habitual, mas nós temos o nosso canal Lights Entrevista sempre às segundas-feiras às 8 horas da noite, que nós temos a nossa live. O secretário, logicamente, de forma muito compreensível, né? Todo mundo sabe disso, o quanto de trabalho está sendo feito, então ele teve essa atenção de nos atender em um horário que ele pôde, e logicamente a gente compreende de forma tranquila isso, porque realmente está tendo muito trabalho, mas as nossas lives do canal Lights Entrevistas são sempre às segundas-feiras de 8, 9 horas da noite. Nós temos também o AgroLight, que é de 15 dias, que é de 9 horas da noite, que é com o nosso amigo Ivonito Carvalho. De quarta para quinta, de meia-noite a 1 hora da manhã, nós temos o nosso Lights News comigo e com o nosso amigo Alisson Alex. Das quintas-feiras, temos o Acesso Light, que é um pouco depois da live do presidente, com o Luiz Lancastro, que sempre traz convidados interessantes, do público mais jovem, público de movimentos pelo Brasil. Nós também temos na sexta-feira, Oral Lights em Debate, Oral Lights Might, sempre às 8h30 da noite. No sábado, de 10 horas da noite, nós temos o Balada Light, que é o nosso papo mais contraído com o Alisson Alex. E todo domingo, às 7 horas da noite, nós temos o Opinião Lights. Muito obrigado mais uma vez, para o secretário nacional de Atenção Primária à Saúde, Rafael Câmara. Muito obrigado a você que nos ouviu e viu. E até a próxima. Muito obrigado mesmo. Valeu. Muito obrigado.